Fala, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro. E olha, hoje eu estou acompanhado do meu sócio Rony Emel aqui da oficina e vocês já sabem que a gente vai falar alguma coisa sobre o quê? Sobre carros, né? E para esse episódio eu trago um companheiro aqui muito especial, super parceiro nosso. Ele é caçador de carros, mas calma, ele não sai na selva com espingarda para caçar carro não, cara. Se você quer evitar problemas na hora de comprar seu carro, esse é o cara. Salva de palmas pro nosso amigo Marcinho aqui da Personal Car Brasil. Valeu, meu irmão. Aí, Márcio, bem-vindo aí, cara, Obrigado, cara. Mais um episódio aí do nosso podcast. Um prazer estar te recebendo. Final de ano, vamos fechar com chave de ouro. O último episódio aqui. O último, é? Último episódio. Bacana. Obrigado. Mas eu quero, além de falar de carro, né? A gente já falou de carro várias vezes aqui. A gente quase não fala de carro. Quase não fala, né? A gente nem gosta. Muito pouco. Mas eu quero contar principalmente tua história empreendedora, cara. Saber como é que você chegou nesse tipo de negócio, por que você escolheu esse tipo de negócio, tá? Então, por favor, vamos começar com você se apresentando aí para nossa audiência. Beleza, cara. meu irmão. Bom, pessoal, meu nome é Márcio Braga. Como a gente já começou a falar aqui, a gente quase não gosta nada de carro, né? E eu estou enquadrado nisso aí. Conheço o Rony e o Ricardo já tem 5 anos. Fui levar um carro para fazer serviço lá. Criamos uma amizade, uma parceria muito grande que a gente vem desenvolvendo aí desde então. Carros meus, carros de cliente, a gente sempre está fazendo serviço lá. Bom, Ricardo, eu comecei, se a gente for voltar lá para trás, eu comecei criança. Essa que é a verdade. Né? Isso aí, o resultado do que eu vivo hoje foram coisas que começaram a acontecer na minha infância, né? A paixão muito grande por carro, a afinidade muito grande com carro, né? O feeling muito grande, e isso foi... Mas teu pai que era... Não, pior que não. Meu pai e minha mãe só deram corda. Legal. Né? Foram vendo, né, aquilo ali e foram dando corda. Então, muito cedo me deram acesso a carro. Eu com 7 anos, não tem como esconder a idade, né? Não tem criança aqui, não tem moleque novinho. Eu com 7 anos, naquela época de carro a álcool, nos anos 80, eu tô com 44. Você lembra disso? Eu lembro. Você lembra também. Você é mais novo, mas tu lembra. Puxa afogador, liga. Meu pai deixava. Dirigia nas ruazinhas de bairro sentado no colo dele. E com 10 anos, quando eu sempre fui baixinho, né? Quando alcancei os pedais, comecei a dirigir carro dentro do condomínio. Ele deixava. E foi indo. Aí pegava carro, ia lavar carro. Aí daqui a pouco, ali com 12, 13 anos, na época que mal existia internet, nem existia internet, Não, acho que não foi em existia, 95, 96. Jornal, alguém da família trocar de carro, eu que procurava, ligava. Pô, sério mesmo? Aí, depois, comecei a ver carro com um amigo. Vou comprar um carrinho, eu ia lá olhar junto, sabe? Foi uma transição e sempre fui fazendo isso a minha vida inteira. Eu sempre trabalhei muito na área comercial administrativa. Isso sempre foi uma atividade secundária, sempre foi. Sempre estava fazendo para alguém, para amigo, muitas vezes sem cobrar nada. E quando foi em 2019, depois de um baque que eu levei num negócio, de um restaurante... Você teve outra empresa, não foi? Sim, durante um ano e meio. Um restaurante no centro do Rio com meu pai, que já faleceu. E a gente levou um fumo deste tamanho lá, por conta de comércio, né? Infelizmente, a gente teve uma obra gigante lá numa rua do centro. Ficamos 6 meses. Eu não quis continuar. E, de certa forma, não foi ruim, que eu acredito que nada é por acaso. Se eu tivesse continuado, meses depois veio pandemia, eu teria sucumbido. E aí, falei, não, quer saber? Eu vou passar a me dedicar só a isso aqui. Já tinha contato com pessoas, né? Sim. Eu trabalhei muito tempo na Harley Davidson, já tinha clientes, amigos daquela época ali que me pediam uma coisa ou outra, e aí a coisa foi indo. Você trabalhou na Harley como vendedor? Como vendedor e como consultor técnico. tinha A maior parte legal. como consultor E técnico. tinha muito contato. Às vezes o Márcio estava na loja, aparece uns clientes que são nossos, que eram clientes dele na Harley. Mesmo? Tu vê Legal. como é que... A gente teve outro convidado aqui que trabalhou na Harley também. E aí, tipo, a gente tem um cliente que um dia chegou lá no Márcio, não, foi meu cliente. Foi no tal, foi meu cliente. Eu falei, pô, então a carteira de cliente da Harley era grande. Eu trabalhei lá quase 6 anos, né? Pô, na época bastante que era lá na Olegário Maciel, pelo Grupo ISO. Então fiz muitas amizades lá e tem clientes daquela época, né? Hoje. E aí abri um Instagram, nunca fui de redes sociais, apesar de não parecer tanto, eu sou tímido pra caceta. E comecei a desenvolver aquilo ali, botar a cara, anúnciozinho não, divulgação, nunca fiz anúncio pago, só de um carro ou outro de cliente quando eu ia vender, e aí a coisa foi Fluindo. Fluindo, indica um, indica outro, amigo, alguém da família, e foi embora. Desde 2019, vai fazer 7 anos agora, ano que vem. Em nenhum momento tu pensou em abrir agência? Várias vezes, mas o trauma do restaurante sempre puxou o meu freio. Sempre puxou, porque
Vocês sabem, né? Sim. Tem empresa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma coisa... É um custo muito alto, né? Altíssimo. Você já entra o mês com uma despesa altíssima, fixa. Cara, mas eu acho que o seu tipo de negócio, do jeito que ele tá hoje, ele é muito mais pessoal. Então, assim, a pessoa que te procura, ela não procura um serviço de uma agência. Não, exatamente. Ela procura o serviço de uma pessoa que vai encontrar uma coisa mais de confiança do que da própria... É um serviço muito diferente do serviço de agência. Não, totalmente. Apesar de a gente estar falando de compra e venda de carro, é um caminho totalmente oposto. Né? Sim. Totalmente oposto. Porque o lojista, ele está ali para ter aquele faturamento. Não que eu também não esteja, lógico. Claro. A gente não vive de filantropia. Sim. Mas o modo operacional do negócio é totalmente diferente. Né? A esmagadora maioria dos lojistas vê o carro como um número. Chegou aquele carro lá, não, vou ter uma margem de X aqui. Não estou falando de todos, mas a maioria, se é ruim, se é bom, se é muito ruim, se é muito bom, não interessa. Sim. Né? Poucos fazem filtro, e muito poucos mesmo. Né? Então, eu cheguei a pensar, mas eu desisti por isso. Falei, eu não vou atender o público que eu quero, porque eu vou ter que ter um filtro muito grande. Então, primeiro ponto, se eu vou ter filtro muito grande, eu vou perder dinheiro. Sim. Tá vindo um carro X na troca, que daria 20% de lucro ali em cima do valor de tabela. Ah, o carro é ruim, não vou pegar. Passa para outro. Aí começa a perder negócio. Aí você começa a perder negócio, você tem um custo operacional enorme, aluguel, folha, imposto. Falei, não. E loja de carro é complicado, porque você tem que basicamente ter um estacionamento, né? Sim. E aí você arrumar no Rio de Janeiro hoje algum lugar para caber uns 50 carros, mais ou menos. Não, sem contar também o risco, né? Sim, sim. Você ter vários carros sob tua responsabilidade lá, mesmo que sejam seus, né? Se acontece qualquer coisa, porra. Exatamente, o risco. Né? Então, e Marcinho, o que faz, pra galera entender aqui, o que faz um caçador de carros, cara? Um car hunter? O pessoal deve conhecer mais com esse nome, né? Car hunter. Se popularizou esse nome, né? Sim. Isso é novo no Brasil, cara? Car hunter? Isso é uma coisa que começou há não muito tempo. Né? Quem começou a disseminar isso de uma forma mais comercial foi meu amigo Felipe Carvalho, lá de São Paulo. Até o nome dele, né, do Instagram é Caçador de Carros. Ele começou há uns 12, 13 anos atrás. Legal. Né? Eu já acompanho ele há quase 10 anos. A gente se conheceu pessoalmente tem 3 anos. E aí dali, né, várias outras pessoas com histórias parecidas. O interessante é que quase todo mundo tem uma história muito parecida. Ele também gostava de carro desde pequeno, resolvia tudo da família, tinha afinidade, então a coisa foi fluindo. E o que a gente faz, basicamente? Cada um tem um meio de atuação, né? Não é só a procura de carro para cliente. Eu procuro o carro para o cliente quando ele precisa. Uhum. Eu faço a avaliação, tipo, Márcio, eu tô vendo um carro nessa loja aqui, ou num particular, faz uma pré-compra lá para mim, eu vou lá olhar aquele carro. E eu cuido da venda do carro do cliente quando o cliente quer vender. Tem muitos caçadores de carro que não fazem isso. Muitos não faziam há muito tempo atrás e agora estão fazendo, porque enxergaram ali também uma oportunidade de negócio. E, na verdade, eu comecei mais por esse lado da assessoria de venda do que para assessoria de compra propriamente dito. Aí depois eu juntei tudo e fui fazendo. Então, eu hoje atuo nessas 3 frentes. Cara, mas eu vou te falar, eu vou vender, eu vou vender, a gente não sabe, né? Eu vou vender meu carro direto com o Márcio. Eu sou o tipo de cara que às vezes não quer ter contato com o vendedor, com o comprador. Sim. Eu quero que alguém resolva de ponto a ponto. É o que acontece comigo. Então, assim, eu me livro de vários problemas. Então... Sim, então, tem algumas peculiaridades, eu vou perguntar isso pro Márcio. Primeiro eu vou falar da compra, né? Qual que é a importância do cara, que pega um caçador, do cara fazer a pré-compra daquele carro, a avaliação de compra? Do que o cara vai se livrar? Qual o risco que ele vai... É uma lista interminável. interminável. Tem gente que não entende, eu quero justamente... É uma lista interminável de coisas, cara, que uma pessoa vai se livrar. Porque muita gente não tem conhecimento de carro. Tem pessoas até que têm. Eu já tive muita gente que me contratou que o cara entendia. Ele tinha até condição de ir ali dar uma olhada no carro, mas ele não quer ter trabalho, ele não quer se expor ao risco. Eu posso dar uma observação sobre o que você está falando? Tem muita gente que acha que entende muito de carro. Também. E eu acho que essa pessoa, às vezes, é a que mais precisa de orientação, porque às vezes ele compra um carro muito danificado, achando que está fazendo um ótimo negócio, porque ele entende um pouquinho. Só que esse um pouquinho, às vezes, não é nem o início que ele precisava entender. Sim. E aí, na oficina aparece muito cliente assim, precisa de um carro com cabeçote quebrado, e ele achou que estava comprando o melhor carro do mundo. Então, às vezes, mesmo você acha que você entende, às vezes é bom você procurar uma orientação antes de comprar. Sim, exatamente. Então, mas te interrompi. Não, mas muito bem colocada essa tua análise, porque isso acontece muito. É aquela brincadeirinha, é raro, mas acontece muito. É isso aí. Então, a gente, quando está atuando ali na pré-compra ou na procura,
o trabalho é achar um carro que esteja bom, né? Principalmente na procura. Na pré-compra, eu vou lá, vou avaliar, vou passar o material para o cliente. Ele vai decidir se ele quer o carro ou não. Eu já fiz pré-compras de carros muito ruins e o cliente prosseguiu. A decisão foi dele, mas ele prosseguiu por quê? Ele já tinha todo o material, ele sabia o que ele estava comprando. Ponto. Na procura, não. A minha opinião entra. E aí, o que a gente vai livrar o cliente? Problema. Defeitos, às vezes, mecânicos, defeito de câmbio, que eu já peguei, defeito de motor queimando óleo, carro dentro de concessionária queimando óleo. Ou seja, passou pelo crivo de entrada da concessionária e estava lá. Quando eu fui fazer a avaliação, eu fechei a oficina dos caras numa cortina de fumaça, que o carro queimava óleo pra caceta. Carro clonado, que infelizmente tem muito. Muita coisa. Carro batido, em colisão grave, carro com longarina cortada, com coluna cortada, já peguei muito. Carro com defeito maquiado, né, com luz de airbag ABS, com tudo apagado. Você bate chave lá e cadê as luzes? Entendeu? Apagaram na maldade. Tiraram a luz, né? Tiraram, já peguei. Cara. Várias vezes. Eu acho que tudo que você fala, o pior é estrutural. Porque o estrutural engana se o cara consegue maquiar muito bem maquiado. Eu vou te falar. E às vezes é onde a pessoa se enrola tem muito. Tem oficinas que fazem um trabalho que se a pessoa não manjar muito, não pega. Não são todas. A maioria é serviço de porco. É aquela coisa gritante mesmo. Eu fui, foi no junho do ano passado, eu fui avaliar um Sandero. Quando eu cheguei, pré-compra. Depois o cliente fechou comigo a procura. Porque ele levou 2 fumos em pré-compra seguidos e o carro era ruim. A lateral direita, Rony, entrava um dedo entre o paralama e a porta. Um dedo. Passava um dedo assim, ó, folgado. Era um Sandero. E o cliente, a pessoa que estava vendendo, não, eu comprei esse carro. É que sempre aquele papo. Comprei de um senhor, não usava, quase não rodava, cheguei lá. Ele só fazia rali às vezes. E deve ter capotado umas 50 vezes, remendaram tudo. E além disso, mecanicamente o carro era deprimente. Deprimente. O carro marcava 78 mil quilômetros. Devia ser 78 vezes 10, porque gritava, né, o desgaste do carro, entendeu? Gritava. Não era nem um carro ruim de andar, que é o que muitas vezes as pessoas se enganam. O carro tá bonzinho de andar, pô, não tem barulho, não tá falhando, mas tem todo o resto em volta. Então, nesse trabalho a gente procura livrar, né, principalmente na pré-compra, o cliente desses problemas. Ou então, se ele ainda assim quiser pagar o risco, ele sabe o que ele vai estar comprando e muitas das vezes eu ainda consigo estimar para ele, né, aproximadamente um custo que ele vai ter para botar aquele carro em condições se ele quiser seguir. Para ele negociar com o vendedor. Exatamente. Né? E a parte documental? A gente falou da parte estrutural. A parte documental, Marcinho? Eu também faço toda consulta, né? Então a gente vê parte de registro de leilão, restrições judiciais se tiver. É porque isso daí débitos, o pessoal geralmente não tem nem noção que pode acontecer isso, né? Que o carro pode ter uma restrição judicial, seja de uma separação ou alguma coisa causa trabalhista também. Tem muito. Causa trabalhista. E às vezes quando você compra, tá alguma coisa transitando ainda. Eu passei por isso. E quando eu terminei de comprar o carro, que eu fui transferir um carro, cara, tudo era direito no carro. Entrou bloqueio. Na hora que eu fui transferir o carro, entrou no bloqueio judicial. Isso me deu uma dor de cabeça de mais ou menos uns 2 anos para eu conseguir resolver. Eu tinha que provar que eu tinha comprado o carro antes do bloqueio judicial. Então, assim, se eu tivesse feito talvez uma... Tive. Talvez eu tivesse feito um levantamento mais ao fundo, eu só fiz o básico, né? Consulta, não tem nada, vai. O leigo basicamente vai entrar no site do Detran e do Bradesco, botar o Renavan, ver se tem multa, ver se tem IPVA para pagar. Às vezes, se o cara, ele entra naquele, acho que é Renainf, né? Para ver multas de outros estados. De outro estado, né? E basicamente não é isso. Comunica com o Detran. Basicamente é isso, né? Sim, e na consulta, nessas consultas pagas, né, a gente consegue puxar tudo isso. E às vezes, muitas das vezes eu faço também, quando é carro daqui do Rio, uma consulta adicional, além da veicular paga, né? De dívida ativa. Que eu já vi casos de consulta sair sem nada e o carro ter débito de dívida ativa, que não tinha comunicado ainda Detran com a consulta, entendeu? Já ter protesto. Mas eu estou perguntando, a dívida ativa ela fica no nome do proprietário que teve a dívida? Fica. E aí quando você vende, a dívida fica atrelada ao Renavan do carro ou ao proprietário? Fica atrelada ao Renavan do carro e ao proprietário que deixou em aberto. Bom, então você compra, você vai comprar a dívida, não interessa. Você vai ter que pagar a dívida. Entendi. É complicado. É bem complicado. E como é que o cara faz, Marcinho, para entender se a quilometragem do carro está adulterada? Eu sei que nem sempre é fácil, porque tem muita gente que
maqueia, como você estava falando, né? Tem oficinas que maqueiam uma parte estrutural, então para o cara maquiar também quilometragem é relativamente simples, Sim. né? Mas quando você faz uma avaliação para você entender, porque scanner nem sempre pega também, né, Rony? Não pega. Pode. Cada Vocês vez... são testemunhas, eu tenho visto uma disseminação muito grande e recente aí nos últimos 2 anos das pessoas vendendo o scanner como um milagre. Não. O scanner Você ele é de só lê oficina? o carro, o scanner só lê o que o carro registra como um defeito. Então, assim, você consegue até pegar uma quilometragem em modelos específicos, mas que às vezes o cara não lembra de mascarar. Mas se ele lembrar de mascarar tudo, às vezes ele vai pegar. A maioria das então... vezes eles adulteram direto no módulo Sim. principal. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, o Jetta, por exemplo, ele registra a quilometragem no câmbio. E às vezes o cara só lembra de apagar em um dos módulos. Aí quando você vai no câmbio, você acha Não a apaga quilometragem. no do câmbio, né? Acha que é meme. Só Aí que você tem gente pega. que faz um negócio tão bem feito que apaga também no câmbio. Então... A maioria faz, é o que acontece. Mas tem uns macetezinhos, tipo DOT do pneu, essas coisas. Sim, e quando a gente pega carro de baixa quilometragem, né, a gente já vai logo no pneu ali, é a primeira coisa. E muitas das vezes, né, você consegue ver pelo próprio desgaste do carro de modo Sim. geral, né? Desgaste interno, principalmente. Eu já peguei muito carro que, ao chegar lá para avaliar, você via que a quilometragem não era aquela e muitas das vezes já gritava de você ver que aquilo era um carro usado a trabalho. Borracha de porta traseira rasgada, maçaneta de porta traseira comida. Um carro normal não tem desgaste ali atrás. Sim. Né? As Agora, pessoas não um entram carro ali. de aplicativo ou táxi, entra e sai o dia inteiro de 500 pessoas ali, aquilo tudo vai ficando comido. O carro era bonito por fora, banco traseiro com espuma deformada, aí vai gritando. Né? Aí você olha desgaste de carpete, buraco em carpete. É o que? É uso, é muito uso. E a quilometragem lá embaixo, aí grita. Né? Mesmo você passando o scanner e não acusando aquilo ali. Sim. E outra coisa que é uma coisa que muita gente não dá atenção, histórico de manutenção. Já peguei muita adulteração em histórico de manutenção. Sim. Sério? Fica vinculado à quilometragem. Você pega ali um manual ou notas do carro. Peraí. Manutenção X com quilometragem e tal. Há 3 anos atrás o carro agora tá menos rodado, ele deu ré. Cara, você tá falando um negócio que já aconteceu comigo. Tipo assim, a gente registra a quilometragem de todos os carros, mas já teve gente pedir pra não registrar a quilometragem. Então, basicamente é isso, sim. Só que a gente registra sempre, O independente usuário do pedido. do cliente da oficina é meu, Rony. Aham. Tem gente que fala, não queria que botasse a quilometragem do carro, não. Então não, vou botar. Não, tem que botar na OS. Na OS tem como, Na não tem OS, como. assim, o cara tem um manual, ele não quer carimbar. Sim, mas é que acontece, que se ele vende o carro e aí chega de novo na oficina, já aconteceu isso. Tu lembra daquela Mercedes? Sim. E aí o carro reaparece com uma quilometragem e com história de manutenção que a gente fez. Então, é bom até pra gente se resguardar de Sim, ter... até pra amanhã ou depois não chegar alguém, não, mas tá aqui que vocês fizeram a manutenção tal, entendeu? Sim, Vocês têm que se sim. A resguardar. gente sempre guarda a E uma quilometragem. outra coisa que acontece muito também, carro lá anunciado, quilometragem baixíssima. Aí, manual. Foi extraviado. Por que foi extraviado? Tem casos de manual extraviado, realmente sim. a pessoa perde. Mas quando isso acontece e eu tô ali na procura, Já é um filtro. eu já acendo um alerta. Aí eu tento descobrir, e nem sempre é possível, no histórico de manutenção daquele carro junto ao fabricante. Algumas a gente consegue, outras não. Se não tiver, eu nem vou olhar o carro. Essa semana mesmo aconteceu com um carro que eu estou procurando para um cliente. Vou tentar hoje, foi na sexta-feira, vou tentar descobrir, porque carro com 42 mil quilômetros. Aí primeiro disseram, não, tem todas as manutenções. Aí depois eu apertei, não tem. Perdeu o manual. Não, mas fez, pode vir ver, o carro é bom. Eu falei, tá bom, me dá a placa do carro. Vou tentar descobrir. Às vezes realmente é um extravio, aí se tiver registro, show de bola, eu vou olhar, senão nem vou. Sim. É grande chance de ser tapa ali. Aí o pessoal faz, some, e aí às vezes a etiqueta de óleo que deixa ali no vidro, entendeu? É, a gente já pegou isso também. E eu já vi o pessoal também que faz pré-compra de carro, cara, tem muito problema com... A gente sabe que tanto no Rio, qualquer outro lugar do Brasil, a gente tem muitas agências que são de pessoas não idôneas. Muitas, né? Muito mais aqui no Rio, principalmente, Aí você do vai que me dizer. idôneas. Muito mais não idôneas do que idôneas, infelizmente. É uma realidade. E aí, às vezes, o cara que faz a pré-compra passa até por uns perrengues, assim, que podem atentar a própria vida, né, Marcinho? A gente às vezes fica preocupado, né? Em determinadas lojas você vê como você é recebido, né? Aí já rola aquela pressão, uma piadinha. Já aconteceu muito comigo. Muito comigo. Aí quando isso acontece, eu sempre de forma muito sutil, eu saio pela tangente e... Já aconteceu comigo, eu e o Matheus. A gente foi ver um carro para um cliente e o cara falou assim, você vai fazer avaliação? Então não precisa nem ficar aqui não, pode ir embora. O carro não presta. Aí tipo assim, o cara não queria que a gente olhasse o carro. Eu falei, Não, e muitas das vezes quando eu falo,
e eu prefiro até que seja assim, o vendedor, seja lá quem esteja me atendendo, já fala, já inventa história, não vai dar, não vai isso, não. Beleza. Tá ótimo, é livramento. Melhor com certeza, assim, entendeu? Porque a gente tem uma margem de oportunidades aí também, né, cara? Sim. Pra ficar se arriscando. O mercado tá entupido de carro, cara. Dá trabalho? Dá trabalho. Achar carro aqui no Rio não é fácil. E assim, uma pergunta meio que fugindo do que a gente tá conversando agora, mas eu acho que você já tem know-how suficiente, né? Acho que você é um dos caras que eu conheço que tá mais tempo nesse mercado. Quem fosse começar hoje, tipo assim, eu quero ir pra essa área, eu quero fazer o que o Márcio faz. Quanto é que você acha que o cara gasta de qualificação, de maquinário, de ferramenta? Bom, Rony, difícil estimar valores. Eu não conseguiria te estimar isso aqui agora, mas não é um investimento muito pequenininho e tem algo muito mais complexo do que o próprio gasto. Era isso que eu queria. Que é o tempo de conhecimento. Exatamente. Então, eu queria chegar nesse parêntese aí. Porque... Gasto de grana, vai gastar uma grana, não é nenhuma fortuna, meu Deus do céu, nada de muito absurdo, vai gastar um dinheiro, entendeu? Só que o tempo é algo que o dinheiro não compra. O conhecimento é algo que o dinheiro não compra. É porque assim, eu fico vendo muita gente que é entusiasta de carro, ele confunde o entusiasmo dele de gostar muito de carro, de transformar aquilo num negócio. Aí o cara vai aprender com as porradas. Então, só que o que tem acontecido? Eu vejo muita gente que gosta de carro, ele teve uma situação de emprego, ele ficou desempregado, só que ele é aquele cara que acha que conhece muito, mas não conhece muito. Ele faz uma qualificação, ele quer comprar o equipamento, ele quer começar a fazer, só que é isso, ele precisa de experiência. Então, assim, se eu estou perguntando, existe uma qualificação boa que o cara faz, que ele sai... Hoje em dia você tem uma série de cursos aí de avaliação e vistoria maravilhosos. Eu já fiz alguns, inclusive. De tempo em tempo eu faço para me atualizar, né? Conhecimento nunca ocupa espaço. E só que quando você chega lá, e a gente que já vive o mercado, você vê que o que ele vai te indicar ali é muito... Não tem como você ser muito profundo. Porque é muita vivência, muita prática. Sim. Muito mais do que teoria. A teoria ajuda? Claro que ajuda, principalmente para quem não entende. Mas é a prática constante é que vai levar a pessoa a atingir um nível de conhecimento legal, entendeu? A gente estava conversando aqui num outro episódio com o Danilo do Palim, né? Danilo, gente boa. E ele comentando do sócio dele, né? Que é amigão dele e tal. Um dos poucos lojistas do Rio de Janeiro que são honestos. Sim. Não, o Danilo, porra... Lá. Meu irmão, é muito não correto. Convidei ele à toa. Absurdamente correto. Por isso que virou cliente de vocês também. Exatamente. Mas aí a gente conversando, aí você falando da experiência, o interessante dele falar, claro que ele tem vasta experiência, mas ele entende que o sócio dele, que o pai do sócio dele, acho que já vivia esse lance dos carros. Antigaço. Então o rapaz ele tem um olhar para a parte de funilaria, cara, que até o Danilo falou, cara, até eu às vezes fico assim... Porra, como é que ele tá enxergando isso? Então, assim, tu vê que é o tempo de experiência. É o tempo, aí você vê o caso do sócio dele. Foi criado dentro de agência de carro. Sim. Cresceu vendo o pai trabalhando com carro. O pai dele é muito grande lá em Jacarepaguá. Uma loja gigante, conhecidíssima. É vivência, é um tipo de coisa que é vivência. Hoje em dia, a pessoa que achar que vai fazer um curso, não estou falando mal dos cursos. Não. Eu entendo. Vai fazer o curso, vai chegar, vai botar a cara aqui no mercado, vai dar com a cara na parede. E o pior, vai expor alguém a um risco. Sim. Porque na hora de encarar a experiência ali ao vivo, pode cometer um erro, uma falha grave. Não tem batida e tem batida. Não tem defeito e tem defeito. Né? E aí acabar levando uma pessoa que está contratando, sem maldade, a comprar um carro ruim. Então, o que eu recomendo para as pessoas, começa a criar experiência, de alguma forma. Né? Eu fiz um curso de perícia veicular tem 2 anos, foi final de 22 ou 23, lá no Compege, na Tijuca ali, quase Rio Comprido. Aí tinha um menino novinho que está entrando no mercado e trabalha em loja de carro. Eu falei, meu irmão, você está num dos melhores lugares para você começar a aprender. Entendeu? Eu não lembro o que ele fazia lá. Eu falei, cara, entrou carro para avaliar lá, toda hora entra, a loja era grande, acompanha, bota a cara lá, fica junto do avaliador ali, vai acompanhando, vai vendo. Ó, tem pancada aqui, vê, analisa, e é repetição. A gente que já está acostumado, você toda hora pega novidade, pô. Sim. Toda hora. Tá aprendendo ainda, Tem carro ali que eu já avaliei, tudo meu fica registrado em pasta no Drive, todas as avaliações que eu fiz até hoje. Então, tem carro ali que você vai olhar, eu já avaliei daquele modelo 20, 30 carros, daquele modelo.
E quando eu vou avaliar outro, eu me deparo com alguma coisa que eu não tinha visto. Não, e uma coisa que a experiência, você vai ver sempre carros dando o mesmo, para qualquer coisa na vida, né? Dando sempre a mesma questão. Sim. Então você quando olha, você já tem um know-how, já tem anos no mercado, você já olha para aquela coisa assim, isso aqui costuma dar problema Você aqui. já vai Então, ali direto, você já exatamente. vai, Isso quando você vai acontece muito. avaliar o carro, você já vai avaliar, bom, esse carro aqui, sei lá, apodrece aqui. É E aí isso você já aí, vai sempre exatamente. Esse carro dá esse defeitinho aqui, você já vai lá em cima direto daquilo ali. Basicamente é isso. Eu acho que o cara que quer entrar nessa área, né? O melhor lugar talvez para ele trabalhar, nem que seja fazer um estágio, de Sim, graça. Trabalha sim. numa concessionária aí, um ano, Numa oficina uma também, oficina. como vocês lá. Pô, tem Sim. um elevador, olha o carro por baixo. Tem que pegar a prática de forma assim, você ter um mínimo de segurança para você entregar um serviço em que você não expõe os outros ao risco. Porque é uma responsabilidade enorme que a gente carrega. Com certeza, pô. Né? Patrimônio do Serviço de procura, esmagadora maioria das vezes, o cliente fecha, ele nem viu o carro. Ele viu o material que eu mandei para ele. Aham. Ele está confiando 200% na minha avaliação. Eu já vi isso acontecer. Eu vi um cliente pegar o carro lá na loja, que o cara não tinha visto o carro. Ah, que eu deixei lá pra fazer manutenção. Ele deixou o carro fazer manutenção, o cara chegou lá, esse aqui é o meu carro. Então, Exatamente. E olha só, às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas vou comprar um carro que já foi batido. Tem muito disso, né? Pô, mas esse carro já bateu, cara, eu tive que pintar o para-choque, pô, desvaloriza o carro. Só para o pessoal entender, Marcinho, porque muita gente pega esse serviço de pré-compra às vezes, contrata uma empresa para fazer, essas empresas grandes, né? E aí acha que porque o carro tem uma batida na lateral, pintou uma porta, pintou um para-choque, o carro, isso desabona o veículo. Só para o pessoal entender, se de fato, eu sei que as pessoas pensam dessa maneira, mas se de fato desabona um veículo... Não, um retoque de pintura, uma troca de um para-choque, uma troca de uma porta, não vai desabonar. O que acontece você tem um carro, que a gente chama de imaculado, não tem um retoque, não tem um detalhe. E você tem um carro que já teve um ralado, uma repintura, essa precificação tem que ser diferente. Certo. E é isso que o mercado falha muito. Carros, às vezes, acima da tabela, caríssimos, e que tem repintura, já teve um negocinho ali. Você tem que ter, né? Você tem que ter uma paridade, né, de condições, né, para você precificar. E é isso que oscila demais. Desabonar não desabona, mas vai influenciar na precificação daquele carro, claro que vai. Né? O que vai desabonar é uma senhora de uma pancada. Você chega lá, você vê uma longarina cortada, como eu já peguei. Coluna cortada, né? O cara deu uma cacetada, deve ter entrado a lateral inteira e peguei corte na base da coluna em cima, né? Isso também influencia na segurança do carro, né? Sim, provavelmente um carro daquele ali não era nem para estar rodando, a depender da gravidade do assunto, né? Da colisão. Cara, e assim, eu entendo, porque você faz um serviço que você tá botando seu nome ali, às vezes nem foi tão grave. Às vezes a pessoa subiu no meio-fio, acertou a caixa de roda, Sim. E aí fez ali um detalhe, mas como é que você vai botar o seu nome ali, dizendo que não foi muito grave? Ele não tem como avaliar. Então, Exatamente. assim, você vê que foi trocado, pode ter sido um negócio muito leve, mas... Exatamente. Às vezes a gente consegue mapear bem o que aconteceu e às vezes não. Então, agora, tem cliente que é extremamente crítico, né? E aí um retoque já incomoda. Sim. Então, assim... Mas o serviço do caçador é justamente apontar o histórico do carro. Na pré-compra eu dar para o cliente a realidade de como aquele carro está naquele momento Certo. E ele decidir se está no padrão dele ou não. Como eu falei para vocês, eu já vi carro de pré-compra ruim e o cliente comprou. Não vou falar o carro aqui. Os carros já foram vários. Eu vi um. Entendeu? Então, assim, vai muito do que a pessoa espera. Tem gente que tem uma régua, um retoque, não quero... Eu mesmo, no serviço de procura, eu sou claro para o cliente. Não quero carro com retoque, eu não faço trabalho. É mesmo? Não faço. É quase impossível que venha retocado na loja, na concessionária, zero. Eu já vi carro zero, não foi um, foram vários. Retocado. O carro dentro da concessionária sofreu uma avaria, ele vai retocar e vai ser vendido. Sim. Muitas vezes quem compra nem vê. Cara, meu pai foi gerente da Ford de manutenção, mas ele acabava acompanhando a venda de carro zero, sei lá, nos anos 80, tem muito tempo isso. Ele falava que tinha muito carro que descia da cegonha, uma batida de verdade. O carro vinha zero, direto pra pintura. Que o carro, tipo assim, sofreu algum acidente manobrando dentro do pátio e entrava na cegonha, era embarcado, o carro descia e era repintado. Eu já escutei e o carro... milhões de casos de amigos. Eu tenho um grande amigo, o Rafael, o pai dele tinha muito Chevrolet nos anos 90. Foram em São Paulo pegar um Monza Classic MPFI zero. Quando chegaram lá cedinho, eles são de Petrópolis, inclusive. Legal. Só que o Rafael tá em Jundiaí agora. Quando chegou lá, ele também sempre teve um olho crítico, né? Ele olhou,
Olha, peraí, esse capô aqui, a cor tá diferente. Tinham pintado o capô do carro para entregar às Zero. pressas. Carro zero. O pai dele arrumou um problema lá, pegaram outro carro zero, trocaram da mesma cor, pegaram o capô do carro zero sem pintura, botaram no carro dele. E Ou alguém seja, comprou outro. Alguém comprou e não deve nem ter visto, cara. Com certeza. Não deve nem ter visto. É por isso que ele fala, não, um carro que nunca tomou retoque. Existe. Esse carro não tomou retoque, trocaram o capô. Mas aí vai pegar aquele cara muito detalhista, não, porque aqui tem um parafuso, do capô Sim, foi trocado e não é ruim. O carro era Não, bom, não e é ruim. zero. E... Eu já peguei, Cara, já cansei de pegar a marca em parafuso e não tinha pancada, não tinha repintura. Sim. Entendeu? Não, às vezes acontece, o cara mexia em alguma coisa, teve um caso de um Captur há uns anos atrás, eu olhei o carro com 10 mil quilômetros, novo, zero, 2 anos de uso. Não tem repintura, tá com marca. Quando fui olhar, o carro teve um recall de troca do conjunto de fechadura do capô, sacaram o capô na concessionária, botaram de volta com o conjunto ali trocado e ficou a marca no parafuso. Mas não tinha pancada, não tinha retoque, nada. não tinha nada. Aí é o que eu falo, pega uma pessoa que não tem experiência, É. capô pintado. Por quê? Só porque tem a marca de chave? Ué, seu Honda Fit, você tem que tirar, você tem que arrancar o paralama lateral pra poder reparar a bomba de partida fria. E tu vai falar, Aí tem que marca desmontar de chave ali, tudo. bateu? É isso. não bateu. E é o que a gente pega muito hoje nessas empresas grandes aí de cautelar. Tem ali peritos que são caras cascudaços de mercado, realmente. Sabem muito bem o que tá fazendo. Profissionais, assim, de elevado nível. Mas tem também muito cara que entrou agora. Aí ele vai ali, bota o equipamento para medir a camada de tinta. Isso que eu ia falar. Só pelo número ele diz, e muitas vezes aquilo ali é só uma base para você. Aquilo ali não é exato. Porque você pode ter repintura, como eu já cansei de pegar, de carro com peça trocada, e a camada de tinta dá inferior à da fábrica. Porque não tem a mesma preparação. Entendeu? Ou então você pegar um tipo de pintura que já passou por um polimento ali e tá dando mais ou menos a mesma medida. Mas você no visual você vê que não tá batendo, entendeu? Eu acho que esse aparelho, desculpa te cortar, mas acho que esse aparelho é mais pra assim, você vê um carro que tem uma batida muito grande, que tem muita massa e o aparelho não consegue nem medir a espessura, Sim. e aí vai te entregar que tem uma coisa danificada. Agora você bater em número, tá um pouco mais grossa, um pouco mais fina, é um negócio meio... É mais o olho, no retoque, eu vejo muito mais no olho do que no equipamento. Sim. Carro branco, o equipamento ajuda muito, porque o branco não reflete. O branco é difícil. Aí às vezes é um retoquinho muito bem feito, pequeno, é mais chato de olhar. Você tem que estar catando o ângulo para pegar, então o equipamento ajuda. Agora, as outras cores todas, no olho grita, principalmente cor escura. Preto, né? Preto, azul escuro, vermelho, Preto, tudo quanto é metálico, defeito. vinho, mostra tudo. Sim. Aí no olho, geralmente, é onde a gente pega, e aí a máquina ajuda. Entendeu? Sim. Então, o cara que faz um serviço de caça de automóvel, um pré-compra, o cara se livra de comprar um carro estruturalmente Sim, danificado, um carro clonado, um carro com algum defeito grave, né? Com Um defeito restrição. mecânico grave, tem muito. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas acham que eu tenho implicância com cautelar. Não é implicância, mas é a realidade. A cautelar, ela chega lá para olhar um carro, ela vai olhar a parte estrutural, a parte de numerações, né? Chassi, motor, vidros e tal, e o histórico documental. E vai te dar ali um relatório, que eles chamam de laudo, aprovado sem apontamento. Beleza. Eles não andaram no carro. Eles não ligaram o carro. A parte mecânica não faz. Um dos carros que eu peguei dentro de concessionária, esse que queimava óleo, estava lá cautelar aprovado sem apontamento. Eu acho isso uma coisa meio complicada, porque aparece muito pra gente assim, lá na oficina, pra fazer manutenção, carros que foram comprados com cautelar de agências que não eram concessionários. Não, mas o problema não tá aí. Não, mas o problema tá. A parte mecânica ela não é incluída na cautelar. Não. Só que o público leigo, quando escuta, esse carro tem cautelar... Acha que é um atestado absoluto de Exatamente. qualidade. Mas aí que eu ia chegar. E é isso que a gente sempre conversou, cara. A cautelar, ela vai diminuir os seus Sim. riscos quanto àquele veículo. Uma cautelar bem Sim. feita, ela vai te livrar de pegar um carro com danos estruturais, Sim. um carro clonado, um carro com restrição documental. Ok. Isso pro lojista que está comprando é muito bom, Sim. né? Muitos lojistas não sabem avaliar carro. Infelizmente, é uma realidade. Pô, agora, o restante, o lojista está pegando ali, o cara vai dar uma volta no carro. A maioria Sim. já sabe ver se o motor tem um barulho, se está queimando óleo, se um ar está gelando, se um câmbio está com problema. O cara consegue fazer isso ali. Agora, para o consumidor final, aquilo ali não está coberto. Sim. Tá coberta, vai estar coberta Nem a parte. ar-condicionado. Não, eu já cansei de pegar defeito. E o ar-condicionado é sempre aquilo. Não, uma carguinha de gás resolve. Nem sempre, pode ser, mas nem sempre é. Aí é uma evaporadora. Lindo, né? Você tem que tirar o painel do carro fora. Aí eu Dependendo sei. do carro. Não, a maioria tem que tirar, né? Poucos Sim. carros você não tira. Eu acho que eu não custo conheço nenhum. altíssimo.
é uma grana muito alta para você trocar uma evaporadora, vocês sabem disso, vocês fazem lá. Ah, E aí, cautelar aprovada, entendeu? Câmbio com problema, motor com problema. Hoje em dia um câmbio aí, miseravelmente qualquer câmbio que você mexer é 10, 12 mil. Para começar pra começar a brincadeira. Pra fazer direito é um valor desse. Entende? Então, é um serviço limitado. Aham. E fora as falcatruas em cautelar. Mas o teu... Existem. Então, eu queria chegar nesse ponto aí. Existe. Não quero falar da falcatrua, mas eu vejo algumas concessionárias que não têm um trabalho muito bom, vendendo que o carro é perfeito, como vocês estavam falando, porque tem a cautelar. E aí eu fico vendo que eles contratam empresas que parece que começaram ontem, que ninguém nunca ouviu falar. Então, tipo assim, eles atrelam um laudo de uma empresa sem histórico nenhum. Uhum. Tipo, que empresa é essa aqui? Sei lá, fulano cautelar. Tem cautelar. Então, tipo assim, aquele cara E o público leigo vai lá e compra. vai lá e compra, ele não sabe nem quem é aquela empresa, e a empresa não tem... É o que eu mais recebo quando, nos carros que eu faço assessoria de venda, pessoa quando não me conhece, muitas das vezes eu vendo já para conhecido, né? Mas quando não me conhece, carro tem laudo cautelar aprovado? Não, eu fiz a minha pré-compra. Eu posso fazer? Fica à vontade, pode trazer quem você quiser, o carro é isso que eu estou falando aqui. E as pessoas ficam nessa píssica de que aquilo ali é a solução Aham. do problema de você se livrar de comprar um carro ruim, e não é. Mas no teu serviço de pré-compra, de avaliação, você faz essa parte mecânica também. Eu olho tudo que a você olha cautelar olha e olho toda a parte mecânica, testo tudo. Eu gasto 2 horas, dependendo do carro, 3 horas. Eu fui avaliar uma BMW 323, não sei se tu viu lá no Instagram, na sexta-feira, para um cliente de São Paulo, 98. Fiquei 3 horas quase 3 horas Carro e lindo, 20. cara. Carro espetacular. Né? O carro antigo você tem que ter Aham. atenção, um monte de detalhinho a mais e tal. Sim, porque qualquer erro é muito grande, né? Então, peguei ali algumas coisas importantes, não extremamente graves, que impedissem a compra, mas que oneram, Sim. né, em termos de custo para o cliente quando ele Sim. vai comprar. Né? Eu vou até mandar mensagem para ele, Mas que eu quando não a sei gente o fala que de que ele BMW decidiu. antiga, né? Ainda mais BMW. Então, assim, o problema da cautelar é esse, e você tem um monte de esquemas. Primeiro, cautelar que diz que não tem nada e tem. Grana. Eu conheci um profissional que ele tinha cautelar, ele hoje faz pré-compra, né? E ele me contou, deliberadamente fizeram isso com ele. Ele atendia uma concessionária de uma tal marca, que fazia lá uma média de 40, 50 cautelares por mês. Um volume bom. Bom. Pô, né? ótimo. E aí, um funcionário dele, o carro aqui tá com um apontamento e estão pedindo para eu passar por cima. Ele, negativo. Tá apontamento, você vai botar o que tá aí. Aí o gerente ligou, ajuda aí. Uhum. Ele, não. Final do dia, mensagem, você não faz parte mais do quadro de prestadores de serviço da empresa. Normal. Normal. Ou seja, ali, quem for prestar serviço ali, vai ter que entrar no esquema. Sim. E aí o que acontece? Muitas das vezes a empresa, quanto isso aqui me dá de grana? Tá bom, umzinho ou outro. E aí é onde entra o esquema, entendeu? Infelizmente, isso é uma realidade que é muito maior do que o que as pessoas imaginam. Além dessa falha de escopo, né? Da cautelar, né? De não Sim. abranger tudo, você tem essa situação. Mas assim, a gente falou sobre a compra. E na hora da venda, cara, quando, por exemplo, a pessoa te contrata para vender o carro dela, quais são os riscos que ela se livra ao ter um prestador de serviço para vender o carro dela? Bom, primeiro de todos são os golpes do mercado, né? Que tem muito. Eu recebo tentativa de golpe desses vagabundos o tempo todo. Não, eu tô vendo o carro pro fulano, manda pra minha foto documento, Não. aqueles papinhos, foto da placa, não mando nada. A pessoa só vai ter acesso a todas as informações do carro presencialmente. E então você se livra disso, desses golpes, que tem muito. E o pessoal usa isso pra clonar, não? Não, usa isso pra quê? O cara, ele pega o teu anúncio. É pro pessoal até entender como é que funciona esse golpe. Ele pega o teu anúncio, aí ele se passa por interessado no teu carro, pede foto, você vai lá com boa intenção, manda, ele faz um anúncio igual ao teu, um valor muito mais baixo. E como todo mundo se acha esperto, o cara vê um carro de 100 anunciado por 70, vou me dar bem. Aí começa a falar, só que ele está falando com o dono. Então, o interessado está falando com o golpista e o golpista está falando com o dono. Uhum. E aí tudo que o interessado pede
pro golpista, o golpista fornece foto, documento. O cara, pô, o carro existe. Vou lá, ó. Aí ele inventa uma história, ele dá um jeito, ó, vai lá ver o carro, mas... Não fala pro dono. Não fala pro dono, não sei o que eu tô pagando de uma dívida, inventa uma história mirabolante e joga a grana na minha conta que tá tudo certo. Aí o cara faz isso, chega lá, vem pegar o carro. Aí o cara, eu não recebi nada. Pronto. Perdeu o dinheiro, dificilmente pega a pessoa e não Como tem é que jeito. pode, né, Cara, mas eu vou te falar, dificilmente eu vi pegar uma... Eu vi que mas mudou o o que- entendimento disso. Agora, por exemplo... aí teve um caso aí, Acho que você vai falar do mesmo caso que eu. dos amigos lá do Felipe, lá, amigos do automóvel que eu participei do podcast, ele relatou um caso que o juiz condenou dividir Isso aí, esse caso a mesmo. perda. Mas dividir com o dono do carro? Dividir com ou seja, O o vendedor? dono do carro Tomou o golpe? tomou o golpe e ainda teve que arcar com metade. Que Sabe por isso, quê? cara? Por que qual é o entendimento do juiz? É porque você forneceu ao golpista dados para ele manipular E não o só outro. isso, você entrou no jogo, ó, fala pro cara, mas não diz que você tá falando comigo não. Aham. Ou seja, teve uma coparticipação ali Uhum. do vendedor naquela situação. Inocentemente, digamos assim. Não, claro, inocentemente, Foi mas o outro foi... inocentemente, mas pagou o risco. Entendi. Entendeu? Então as pessoas acham que Caraca. comprar e vender carro é fácil. Não é. Entendeu? E tem muito golpe. Então tem essa questão principalmente desses falsos intermediadores, né? Que é o que mais acontece hoje no meio. E fora o trabalho, né? Você tá lá com o carro anunciado, aí 350 mensagens. Ah, eu tenho um papagaio, um periquito e uma gaiola. Você aceita na troca? Eu tenho um terreno Puta, esse lá terreno. em São João de Meriti. Eu tenho uma loja comercial. E é um bombardeio. E aí o carro está anunciado por 100. Olha, você aceita 50? E é isso. Então, eu aceito 50 mais 50. Aí daqui a pouco vem alguém e te xinga. Ah, você é maluco botar um carro desse esse preço. Do nada a pessoa entra ali te atacando. Então a pessoa se livra de tudo isso e a gente acompanha. A gente o tem que processo. mostrar o carro também, Sim, né? Eu De vou repente se arriscar. presencialmente, Não, o vendedor se arriscar, pô, vou estar junto com um desconhecido que quer ver esse carro, sei lá, se o cara vai assaltar. Quando você tem um o grande intermediador, receio o cara que já os tem. clientes têm. E aí a gente vai ficando macaco velho, né? Você já cria filtros que você já consegue espantar. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema. Não, e é bom que o cara já sabe também que você é intermediador, você Sim, não é o dono do carro. sim. Então ele não tem como atentar contra Não. você. Eu acho que o cara já enxerga de outro jeito. Ele não vai encontrar um coitadinho que não anunciou 5 carros na exatamente. vida. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele vai ter trabalho. Uhum. E o vagabundo, a verdade é uma só, ele quer facilidade. Sim. Ele quer chegar lá, num senhorzinho, numa senhorinha ali, não, isso aqui tá mole, vou meter a mão ali, vou sair fora. Então ele vê. Aham. Então o cara já não chega, já sai fora. Né? Então vai se livrar de tudo isso. Eu tô presente quando vai mostrar o carro. Acompanho lá. Ah, vamos fechar? Vamos fechar. Eu resolvo tudo ali na hora, junto, com a documentação fechada. Muitas das vezes o comprador acaba virando meu cliente. Então aí eu já ofereço o despachante que me atende. Enfim, já tem uma rede de contatos ali. Eu ofereço a oficina que te atende. A oficina me atende já há 1 milhão de anos, que são vocês. Entendeu? Aí a gente já vai desenvolvendo, então a coisa cicla. Mas na venda, a pessoa se livra de desses todos problemas. esses riscos e não tem trabalho nenhum. A pessoa continua usando o carro na rotina normal. Ó, Márcio, hoje eu não estou em casa, estou no trabalho. Tá bom, eu vou ir. Vou no teu trabalho. Vou levar a pessoa para olhar o carro aí. Ó, estou em casa hoje. Eu vou aonde a pessoa estiver. E olha, eu vou contar uma história rápida. Tem um cliente nosso que ele comprava e vendia carro, assim, era mais uma coisa amadora, né? E aí ele comprou um HB20 clonado, sem saber que estava comprando clonado. Ele encontrou uma dessas oportunidades de OLX e o marketplace em geral, tipo assim, um HB20 de, eu não lembro o valor, mas bota aí, sei lá, 80 mil para pagar 60. Aí falou, pô, vou comprar. Comprou o carro, documento, pá, tudo certo, etiqueta. E aí ele viu esses pequenos detalhes que todo mundo olha em cursos, né? Tá. Chegou na hora de transferir o carro, quase que ele não saiu do Detran. Pô, o carro era clonado. Eu sofri E um aí? golpe uns 20 e poucos anos atrás, cara. Desse Comprei nível? comprei uma Uno, tava com um camarada que comprava e vendia carro, né? Mas de hobby. E aí eu falei, pô, vamos comprar? Vamos. Ah, pintou uma Uno. Aí, pô, foi um cara lá com a blusa da empresa vender. Pô, não pode fazer Pix. Eu não lembro qual foi o... Pix não, 20 anos. Pix Há não, 20 anos atrás, não lembro tu de não Pix fazia não, Pix, cara. não. Tinha que ser dinheiro vivo. Não pode fazer transferência porque, porra, eu tô com um problema lá no banco, o banco vai comer. Eu acho que a gente pagou em dinheiro, não tô lembrado, mas provavelmente foi isso. E aí depois o vendedor, né, foi comercializando, aí foi dar uma olhada assim e falou, cara, pior que esse carro, eu acho que esse carro acho que era roubado, cara, o carro.
Aí eu falei com o irmão do amigo meu que era civil, né? Aí falou, cara, vamos lá. Aí levei o carro, o cara falou, realmente o carro tem um problema. Porra, quem foi? Ah, o cara foi da empresa tal. Aí pegou uns caras da empresa, eu não fui não, quem foi o vendedor. Aí levou lá pro cara tentar reconhecer e não era o cara só pegou a blusa de uma empresa e foi, mas a gente foi muito inocente, assim, demais. Naquela época, então, que você não tinha... Perdemos 9 mil. Não tinha o acesso às informações como existe hoje. Ah. Muita gente comprou carro clonado, carro roubado. Mas E ficou usando ainda muito tempo, né? Eu vou te falar, naquela época, então, muito carro desse passava na vistoria do Detran e ia embora. Hoje em dia, com acesso à informação, né, com a tecnologia, Sim. é muito mais difícil de você pegar uma situação dessa. Eu não, graças a Deus, eu nunca peguei, mas eu tenho amigos que já se depararam de estar ali frente a frente com o bandido que está vendendo o carro clonado. Pegou, viu a adulteração e muito sutilmente saiu fora. Mas no final das contas, tudo sempre converge para o mesmo caminho, a moleza. Sim. Entendeu? Você encontrou muito fácil. As pessoas sempre são atraídas pela moleza. É a isca. Carro de 100 por 70, carro de 150 por 110. Carro perfeito? Tem alguma coisa errada. Porque, primeiro, raciocina comigo, o carro é maravilhoso. O carro vale 150, ele está botando ali para 110. Para que ele vai anunciar? Ele chega no primeiro lojista, o lojista paga o carro, pô. Sim. Na hora, dinheiro na conta. Sim. Você chega com um carro excelente, 30% abaixo da tabela, os lojistas saem no tapa para comprar. Para que ele vai se expor em anúncio de deixar aquilo ali, para ficar esperando, negociando? É só ter raciocínio. Entendeu? É aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis. Exatamente. Eu já comprei carro bom e barato? Já. Vários. Mas oportunidades muito bem analisadas e estudadas, que eu fui lá e com o meu conhecimento eu sabia que eu estava comprando coisa boa. E geralmente não tava no marketplace, né? Tava, tipo assim, alguém falou contigo, alguém... Nunca, marketplace nunca. É assim, Web Motors, o LX, ok, já. Agora marketplace nunca. Agora deixa eu desenvolver um raciocínio aqui contigo. Em média, quanto é que custa o teu serviço de pré-compra, avaliação? Pré-compra hoje, a minha pré-compra no Rio parte de R$900 para carros que estejam no município e não sejam blindados. Pré-compra, lembrando que você vai... A pessoa vai Vai indicar. Vai indicar aquele o carro. Que a pessoa já está negociando, eu vou lá fazer a avaliação. Foi o que eu fiz na sexta-feira da BMW. Eu vou passar o material e aí a pessoa cuida de todo o processo. Eu não vou me envolver em nada. Perfeito. A partir de R$900. Isso. Não blindados e dentro do Rio de Janeiro. E o serviço de... Procura. Eu vou cuidar do processo todo. Sim. Ou seja, a gente vai definir o carro, se o cliente não tiver ainda a escolha. Vamos definir junto, eu ajudo, auxilio, dentro do perfil, né? A gente bate um papo no telefone e aí eu alinho todas as expectativas que o cliente tem, do que ele precisa. E aí eu vou indicar os modelos dentro daquela faixa de investimento, de perfil de carro e tudo, e eu vou cuidar do processo todo até o final. Eu vou procurar, eu vou avaliar, chegou lá o carro é uma porcaria, eu vou avaliar de novo. Isso acontece. Nem sempre no primeiro eu dou o tiro certeiro. Às vezes são 3, 4, 5, 6 carros que eu tenho que avaliar. É o trabalho. É o trabalho. Né? E eu vou cuidar da negociação, do fechamento do negócio e a entrega do carro na casa do cliente. Entendeu? O carro às vezes tem uma manutenção para fazer. A depender da situação ali, eu cobro um adicional para cuidar daquilo ali, caso o cliente queira fechar. Ou a depender do contexto do trabalho em si, de como aquele trabalho esteja sendo desenvolvido. Às vezes eu dou de cortesia para o cliente, vou lá e resolvo. Onde eu levo lá para vocês toda hora carro para fazer alguma manutenção e entrego o carro já pronto para uso, já com indicação de documentação para transferir, se quiser o serviço despachante, eu vou cuidar do processo todo. E esse serviço a partir mais ou menos quanto, médio? R$2.900. A partir de R$2.900. Rapidinho, deixa eu concluir aqui. E aí, R$2.900 ou R$900, quanto que o cara poderia perder se ele não tivesse? Aí o céu é o limite. Isso na compra. Isso na aí compra. O céu é o limite. Isso na compra. Agora, rapidinho, deixa eu só concluir. O serviço de venda? Quanto é que custa um serviço de venda? Eu tenho um custo mínimo independentemente do valor do carro, que às vezes tem carro de valor mais baixinho, né, que pinta. Aí muita gente questiona, mas você não procura carro mais antigo e mais barato. Não procuro. Mas quando eu estou vendendo, o carro veio para mim. Não foi eu que procurei. O ano passado eu vendi um Fox, que é de um grande amigo do Marcos Posse, era da avó dele, desde zero. 2 portas, 2009. Pensa num carro novinho. Quem não quer um carro desse com quilometragem baixa, novinho? Pessoal, eu vendi o carro sem lá em horas. O nego se estapeou pelo carro. Mas eu não procuro um carro daquele para comprar. Mas eu vendo. Era um carro de 20 e poucos mil reais. Então, geralmente eu trabalho com percentual, varia. Mas aí eu tenho um custo mínimo fixo de 3 mil para assessoria de venda. E aí, dependendo do valor do carro,
aplicar alinhando. um percentual em cima do valor e vou Entendeu, cuidar mas do um custo processo mínimo todo. de 3 mil aí. Mínimo. Tá. Mínimo. Porque... E aí os percentuais variam ali de 4% a 6% em média do valor do carro. E por que eu estou fazendo essas perguntas para ele? Primeiro, pessoal, na hora de você comprar um carro, quando você contrata um profissional gabaritado assim como o Márcio, você se livra de perder muita grana. Então você não pode pensar, cara, tô perdendo R$900, tô perdendo às vezes eu 2 mil e escuto. pouco. Cara, É um o que você investimento. pode perder é muito maior do que isso. Porque o Marcinho vai ver estrutural. Então se você comprar um carro ruim, você vai gastar no lanterneiro, no pintor, E às vezes na não vai ficar mecânica. Não vai ficar, pode não ficar bom se for um carro muito ferrado. Se for um dano estrutural grave, mesmo que conserte, vai ficar aquele apontamento ali que vai manchar o carro para resto da vida. Sim, então assim, é um investimento que você vai estar fugindo de um risco assim absurdo, ilimitado, tá? E na hora da venda, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes o cara fica assim, pô, não quero entregar meu carro na concessionária, porque, pô, vou perder lá, sei lá, 20, 30% do carro. Sim. Não sei como é que tá o mercado hoje. E ao mesmo tempo o cara fala, pô, mas eu vou botar para vender, pode tomar um golpe, Sim. né? Pode acabar caindo num processo desse. E aí, cara, você bota no custo do seu carro. Claro, você tem que estar alinhado com o mercado também. Não adianta você, pô, o Marcinho tá me cobrando tanto, eu vou jogar isso em cima do carro. Não. Aí você fica mais caro do que... Então, pensa dessa maneira, cara. Na hora que você for comprar ou vender um carro, de preferência o Marcinho aqui, Obrigado, que é super parceiro. E, cara, tá muito alinhado com o que a gente oferece. Tá? Mas era esse pensamento que eu queria que o pessoal seguisse. Sim. Porque quando a gente fala de compra e venda de carro, cara, todo mundo tá querendo comprar ou vender um carro, mas não tem esses pensamentos, exatamente, né? Não tem. E muitas das vezes Não o que eu conhece os sempre riscos. falo, eu faço muita operação de troca. Eu vendo o carro que o cliente tem e compro outro. Faço direto isso. Ele me contrata para vender o dele e para caçar o novo. É muito maravilhoso quando ele já tem a grana para comprar o novo e eu vendo dele com calma depois, que ele nem fica sem carro, tempo nenhum. Mas geralmente, em via de regra, na maioria dos casos, vende o meu, depois compra um outro, eu não estou com pressa e tal. Quando você soma o custo do meu trabalho ali nos dois serviços, em cima do que ele iria perder dando o carro na troca, Nossa, é uma fração. Sim. E aí eu estou garantindo para ele uma venda por um valor honesto do carro dele no mercado, muito acima do que o lojista pagaria. Não é falar mal do lojista, mas o lojista tem que ter lucro. Sim. Então ele não tem como chegar e pagar FIP no carro. Não, é outra coisa que o pessoal não tem noção, né? Entendeu? Que é vendendo pro lojista Outra a coisa. preço de cliente final. Você vende pro lojista, o lojista ele vai arcar com o custo de manutenção desse carro. Sim. Se esse carro tem um problema, E e esses muita riscos gente todos. fala, E a vou garantia. vender. Isso, E a pô, o garantia. cara E tem o que ter. você ia falar agora acontece muito. Muita gente vai em loja na maldade. Sim. É por isso que muita loja às vezes também toma fumo. Pô, esse carro aqui vai bater motor. Vou largar essa porcaria numa loja aí. Aí chega lá, o carro tá bonitão, o lojista, como eu falei, repito, muitos não sabem avaliar carro, olha o número e, o cara tá me dando mole, eu vou ganhar um dinheiro. Aí vende o carro não dá nada, nos 3 meses de garantia, bate o motor. Olha o fumo que dá. Pagar um motor aí, um motorzinho hoje aí, pra você HB20, 40 mil, pra você comprar novo. Você fazia uns bem feitos, saiu uns 3 18. cilindros, né? Não, 1.6 de 4 1.6? cilindros. Pra comprar zero. Pra fazer uns 18. Pra fazer um motor de cabo a rabo aí, ó. Olha a Sim. grana. Então, assim, esses riscos todos vão estar administrados, né, dentro do processo, e o que o cliente vai estar gastando é uma fração do que ele iria perder numa operação de troca. E está vendendo o carro dele bem e está comprando o outro bem. Seguro. Muitas das vezes na negociação de compra, não sempre, eu consigo desconto no valor, que às vezes Tem isso, né? paga o trabalho, entendeu? Sim. Ou às vezes já abate um bom valor do que ele gastou comigo ali. Então, assim, é uma operação que quem analisa vê que não tem perda. Pelo contrário, você está ganhando em todo o processo. Ali, tanto na compra quanto na venda. Mas quando chega aquela pessoa falando assim, eu quero sei lá, pensa um carro difícil aí. Eu quero um Lancer Evolution, versão tal, o preço muda. Você cobra o mesmo valor, independente da dificuldade do carro. Muda. O trabalho que ele vai ter Porque, pô, é muito mais trabalho aí. Muda. Às vezes quem Eu escuta tenho, fala, porra. eu tenho uns critérios de corte para o serviço de procura. Hoje eu procuro carros com até 8 anos. E estou bem propenso a reduzir isso em breve, porque está difícil. Quando a gente fala de 8 anos, vamos considerar, já viramos ano. 2018, não está fácil você achar um carro 18, 19 no mercado, naquele padrão. Mas isso é do Rio de Janeiro? É um problema do Rio ou é um problema geral? É um problema geral, mas o Rio é bem complicado. Por exemplo, em São Paulo, os carros são muito melhores do que aqui. Muito melhores, mas muito melhores. Aqui no Rio, a gente junta uma parcela de negligência com manutenção e uma coisa que muita gente não dá muita bola, o clima e a maresia. Sim.
Cara, maresia. Carro que roda em... Vocês pegaram uma RAV4 lá agora recente, Aham. não foi? Foi até um cliente meu. Foi. O carro, acho que da sogra dele. Vocês viram? O carro tava apodrecendo por baixo. Quilometragem e o carro acabado por baixo. Você pega muito isso aqui no Rio. Cidade litorânea, de modo geral, só. Ontem eu passei na praia, meu carro tá todo grudado de maresia e o carro passou pela praia. Ele não ficou na praia. Quem mora em beira de praia, se não for extremamente chato com o carro, e não é só lavar por fora, você tem que lavar por baixo. Sim. Cara, tem uma Vai curiosidade. fazer Uma curiosidade que é até legal. A gente pega carro que apodrece muito, chega na loja com o radiador caindo às vezes. Honda. Honda apodrece de um jeito que... A gente sempre fala, Honda é um carro muito durável. São os carros que eu mais... Não, mas a lata, a preparação coisa errada anticorrosiva ali. da Honda é ruim. É. É ruim. O cara chega com o radiador caindo, o radiador cai. Caraca. Tem um barulho na frente, daí quando a gente desmonta, fala, cara, não tem solução. Os Toyotas de entrada, Etios, não tem também preparação muito boa. Mas aí o Etios você não pega tanto externo, você pega mais ali cofre de motor com ferrugem, entendeu? Agora a Honda, estrutura. Eu já vi HRV ali 17, 16, faltando pedaço na travessa frontal inferior. Faltando pedaço. É deficiente o tratamento corrosivo deles, anticorrosivo, entendeu? Então é um problema pior no Rio. E piora. Num local desse vai piorar, entendeu? Piora bastante. E o cara contrata esse serviço, com certeza você já está vendo aquilo tudo ali. A gente vai ver. Esses carros que já tem histórico, você já vai olhar, abre o capuz, já vai direto nos pontos. É o que a gente tá falando, é a experiência. É que isso tá fazendo aí. Sempre. Você olha e vai... Então tem carros, vários carros de várias marcas, assim, por exemplo, Volkswagen não é muito comum de você pegar ferrugem, eles fazem um tratamento anticorrosivo bom. Fiat também não é comum, é raríssimo você pegar. Eles fazem um tratamento legal. É o que eu falo, nego endeusa Honda. Não é que a Honda é ruim. Não. Mas tem essa toda, peculiaridade. Eu falo o tempo todo, toda montadora tem algum ponto fraco em algum ponto do carro. Não existe nada que é perfeito. Legal. Bom, Marcinho, cara, um prazer trocar essa ideia contigo. Eu espero que a gente tenha ajudado muita gente que, não entenda de carro, pelo menos saber como se livrar. Salvar aí muita gente de levar prejuízo, porque... Né? 70% dos clientes que me contratam, clientes novos, né, não clientes recorrentes, já tomaram algum fumo ou em compra, ou em venda, ou nos dois. E pro cara te contratar, como é que ele te contacta aí? Tem o Instagram? Tem meu Instagram, que é o Personal Car Brasil, né, que é essa... Tudo junto, né? Isso. Personal Car Brasil, da beleza. mãozinha dada aqui, branquinha e amarela. Eu vou botar lá no E meu telefone episódio. tá lá no meu Instagram, e tem YouTube, enfim, tem uma série de formas aí de a gente tá me acharem. pro final, mas só pra vocês terem ideia, o Marcinho, inclusive, você ainda faz vídeos sobre a avaliação do carro, né? O carro, quando tá na assessoria de venda, eu Aham. faço um vídeo dele, que ajuda muito Sim. pra pessoa entender como aquele carro tá. E no vídeo eu conto como aquele carro é. O histórico Lógico, todo, não né? é um carro ruim. Eu não pego carro ruim pra vender. Aham. Mas tem que fazer uma correção aqui, tem que fazer uma manutenção, tem que trocar um pneu. Tudo isso eu já detalho no vídeo. Então Legal. a pessoa vai comprar o carro sabendo como que aquele carro tá. E eu sempre precifico pelo padrão do carro. Eu não inflaciono e nem boto abaixo. Sim. Eu boto dentro daquilo que o carro tá na realidade dele. E no YouTube também, Personal Car Brasil. Personal Car Brasil. Então, ó, você quer comprar ou vender carro, cara, você tá na dúvida, você vai buscar o Marcinho aqui. Com certeza ele vai ter um negócio bom pra você, vai achar o carro perfeito pra você, vai minimizar todos os seus riscos e você vai ficar livre de tomar o fumo, tá bom? Sim. Às vezes o carro já tá até comigo. Cansa de acontecer. Eu já tenho o carro de um cliente que eu tô cuidando da venda, a pessoa quer e não precisa já nem procurar. Aí, bacana. Então, Marcinho, mais uma vez, obrigado aí pela tua Eu que agradeço presença. o convite, cara. é sempre bom estar com vocês. Né? A gente já gravou alguns também. Né? Pô, é legal demais. É. 1 hora é pouco, tinha que ter umas 3 horas pra gente falar. Porra, aqui. eu vou te falar que tem assunto pra isso, cara. Nossa, folgado. Mas obrigado por compartilhar aí com a nossa audiência e todo o seu conhecimento, cara. Obrigado. Eu que agradeço vocês o convite e essa parceria aí de tanto tempo. Obrigado você aí, cara, pela presença. Pela aula, né? Valeu, Forte abraço, pessoal. Valeu, muito obrigado aí pela audiência. Não deixem de se inscrever no nosso canal. A gente tá no Instagram também como Empreendedor Marqueteiro _, tá bom? Se inscreve aí. Se você tem amigos que já tomaram fumo comprando carro, ó, esse é o episódio que você vai compartilhar, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.